A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre nos acompanham aqui no nosso canal. Estamos mais uma vez aqui para refletir sobre mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, revista CPAD, onde temos estudado aí ao longo desse trimestre a respeito do apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Bom, nós estamos na terceira lição esta semana. A lição que vamos estudar é a lição do dia 17 de outubro de 2021, que vamos estudar nesse domingo. E a lição tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. Na semana passada, nós falamos sobre Saulo como o perseguidor, Saulo de Tarso, o perseguidor, perseguindo a igreja. Na lição de hoje, nós vamos aprender como se deu o processo de conversão de Saulo. Como que Saulo se converteu? Bom, então, com esse título aqui, nesta lição, evidentemente que nós precisamos falar um pouquinho sobre o que é conversão, falar um pouquinho sobre o processo de conversão que Saulo experimentou, que Saulo vivenciou. É muito importante nós entendermos que a palavra conversão tem um sentido de significa você voltar. Conversão é um processo onde você volta, você muda a sua direção. É uma mudança radical de direção. E quando nós falamos aqui de conversão dentro do contexto bíblico, nós estamos falando de uma mudança, de uma transformação que o indivíduo experimenta ao receber Jesus como teu Salvador. Conversão dentro do nosso conceito cristão significa a pessoa mudar completamente de vida, significa a pessoa mudar de direção. Ele estava caminhando em um sentido e agora, ao experimentar este processo de salvação em Cristo Jesus, ele muda completamente a sua direção na sua vida. Quando nós falamos de conversão, é importante observar, e esta lição de hoje ela é oportuna para nós falarmos sobre isso. Conversão, ela é uma só. Não existe 2, 3 tipos de conversão. Conversão é uma só. Ou o cidadão é convertido a Cristo ou não é. Não existe meio convertido. Quando nós falamos de conversão cristã, estamos falando de um processo em que a pessoa muda de direção, a pessoa ela sofre um processo de transformação. E não existe meia conversão. Ou a pessoa é ou não é. Assim também como salvação, ela é única, é homogênea, ela é universal. Não existe meio salvo e meio perdido. Ou a pessoa está salva ou não está. Assim também como conversão, ou a pessoa é de fato convertido ou não é. Não existe meio termo. Agora, nós entendemos, até a própria Bíblia nos faz compreender muito bem isso, que o processo, a experiência da conversão, ela é individual, é peculiar na vida de cada um de nós. Por quê? E por que é assim? Porque nós somos indivíduos. Cada um de nós temos a nossa própria personalidade, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. Todos nós temos as nossas próprias características, o nosso caráter, as nossas características individuais. Então, isso faz com que seja necessário que o processo, a experiência da conversão, ela seja individual também. Ou seja, a minha experiência de conversão, ela não vai acontecer com todo mundo que está à minha volta. Cada um vai ter a sua própria experiência. Tem pessoas que se convertem quando estão perdendo alguma coisa. Tem outras que se convertem exatamente naquele momento que estão ganhando alguma coisa. Tem pessoas que se convertem através
de uma mensagem que é pregada por um pregador. Há outros que são convertidos ao ver uma criança chorando e de repente naquele processo ali ela acaba tendo uma experiência com Deus. Eu estou usando assim essas experiências bem aleatórias para falar o seguinte: a experiência da conversão ela é muito individual porque Deus nos trata como indivíduos. A minha experiência de conversão ela se deu de uma forma que viesse impactar a minha pessoa. Eu fui impactado dentro de um processo de conversão onde Deus usou uma situação muito específica e pontual relacionado a mim, para que eu sim, naquele momento, entendesse, compreendesse que Deus estava falando comigo, e aí meu coração se abriu para receber a mensagem ou aquela experiência com Deus, e assim tudo mudou e eu finalmente alcancei a conversão. Então, a minha experiência, ela serve para ser contada para que as pessoas entendam como Deus faz, como Deus trabalha, mas cada um de nós temos a nossa própria experiência de conversão com Deus. Por que isso acontece? Porque somos indivíduos, porque Deus nos trata individualmente, nós temos a nossa própria personalidade. E Deus lida conosco individualmente. Deus não nos trata como uma grande massa e trata todo mundo, né, igual dentro desse processo de conversão. A conversão é uma só, a salvação é uma só para todos. Mas Ele vai tratar cada um de nós individualmente, sempre trabalhando em cima das nossas necessidades, né? Sempre trabalhando em cima daquele caminho que vai fazer nós entendermos que Ele está falando conosco. E aí, claro, mediante a essa experiência que Deus proporciona para que tenhamos um encontro com Ele, cabe a nós tomarmos a decisão de aceitá-lo ou não, porque todos nós temos o livre-arbítrio e o direito de escolher ou não. Se a gente rejeitar, né, é uma decisão nossa, e aí a gente acaba, claro, sofrendo as consequências dessa rejeição, né, de rejeitar a Jesus como Salvador. Mas a salvação ela é uma só. A conversão é uma só. Não existe meio salvo e meio convertido. Não existe alguém mais salvo do que o outro. Não existe alguém mais convertido do que o outro. Mas o processo, a experiência da conversão é proporcionada por Deus para nós individualmente, porque Deus sabe qual é a necessidade de cada um de nós e qual é a forma de falar conosco de forma que nós venhamos entender. E a gente vai ver aqui que Deus teve um jeito muito especial de falar com Saulo. Jesus falou com Saulo de uma forma muito especial. E por que teve que ser assim com Saulo? Por quê? Por que a minha forma, a forma que Deus usou para falar comigo não foi a mesma que Deus usou para falar com Saulo? Porque somos seres diferentes. Então Deus falou com Saulo de uma forma que Saulo entendesse que ele estava com um projeto de salvação e também para usá-lo como instrumento na sua obra. Bom, no nosso textuário nós temos aqui o texto bíblico dizendo assim: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse versículo, em Atos capítulo 9, versículo 3 e o versículo 4, são dois versículos que nós temos aqui, são versículos que mostram um trecho, parte do processo da experiência que Saulo teve com Jesus. Saulo perseguia a igreja, Saulo perseguia os crentes, Saulo perseguia os irmãos. E ele fazia isso, nós já estudamos isso na semana passada, acreditando que estava fazendo a coisa certa. E ele estava aqui no caminho de Damasco, indo em direção a Damasco, em busca de novos
crentes para persegui-los e prendê-los, para açoitá-los, para humilhá-los. E ele foi fazendo esse trabalho com aquela fúria, acreditando estar fazendo a coisa certa, carregando as cartas que lhe dava permissão para entrar nas cidades e assim aprisionar os crentes. E assim ele foi seguindo no seu caminho até que, no caminho de Damasco, de repente ouve-se um estrondo. Saulo cai por terra, uma grande luz no seu rosto resplandece. E ele ouve uma voz que saía dessa luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Talvez você pergunte, por que não foi assim comigo? Por que teve que ser com Saulo dessa forma? Porque Saulo não ouvia ninguém, Saulo não entendia, Saulo estava cego, ele não entendia a pregação dos apóstolos e dos demais de forma alguma. Ele estava completamente obcecado por esse interesse de eliminar a igreja do Senhor Jesus, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus. Então precisou Jesus se manifestar a ele desta forma tão sobrenatural para que ele fosse impactado. Porque a pregação do Evangelho tem como finalidade impactar. O Senhor Jesus, ele quando vem ao nosso encontro, ele promove um impacto para que através desse impacto, desse choque, nós venhamos perceber que é ele que está falando ali, que está se manifestando ali, para nos dar a bênção da salvação. Então foi necessário que acontecesse dessa forma na vida de Saulo, para que ele, impactado com essa experiência, entendesse que lutar contra a igreja era lutar contra o Senhor. Foi necessário isso acontecer para que ele entendesse que aquele Jesus pregado pelos apóstolos, pelos discípulos, pelos demais da igreja, não era uma farsa, não era um mito criado pelos apóstolos, que a mensagem do Evangelho não era algo fictício, era algo real. E o Jesus que eles pregavam não era um amaldiçoado na cruz, e sim o Salvador da humanidade, o Salvador dos homens. E Saulo agora estava descobrindo através dessa experiência de que Jesus o amava também. Jesus tinha um plano para a sua vida e ele seria a partir de então um homem poderosamente usado por Deus na experiência da pregação do Evangelho, movida pela experiência da salvação. Muito bem. Verdade prática, nós temos a verdade prática dizendo o seguinte: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Sim, sim. O que é conversão? Conversão é mudanças. É uma mudança. E essa mudança, ela implica, abrange, na verdade, essa mudança abrange todo esse processo. Arrependimento, uma fé que brota em Cristo Jesus. E esse arrependimento, esta fé que brota, uma fé em Cristo Jesus, ela vai promover uma mudança, uma transformação no pensamento, na vontade e nas ações do homem. Porque o Evangelho, ele promove uma mudança completa na vida do homem. A mudança é radical em todas as áreas, no espírito, na alma e no corpo do homem. O que acontece é uma verdadeira transformação, regeneração. O homem, ao aceitar a Jesus como seu Salvador, ele se torna uma nova criatura, porque todo o seu processo interior é transformado. E essa transformação interior reflete também no seu interior. Espírito, alma e corpo passam agora a ser santificados para servir ao Senhor, para ser útil ao nosso Deus. Bom, no texto bíblico que nós temos aqui, a leitura bíblica em classe,
Nós temos aqui a leitura bíblica clássica que se encontra em Atos, capítulo 9, versículo 1 até o versículo 9, e o texto diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Deu para você entender? Olha como foi impactante, olha como foi forte, olha como foi tremenda a conversão de Saulo. O próprio Jesus o cercou pelo caminho. Mediante toda aquela manifestação sobrenatural, ele cai por terra. Ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele, já com seu coração completamente quebrantado por todo aquele impacto sobrenatural causado ali pela presença de Jesus no caminho, ele diz: Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? E aí Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E você já vê o coração de Saulo sendo completamente transformado ali, quando ele pergunta: que queres que faça? O que o Senhor quer que eu faça? Eu estou já nas suas mãos, eu já estou entregue. O que o Senhor quer que eu faça? Saulo ali imediatamente já estava à disposição. Olha que coisa linda. Olha o que é uma conversão. Olha como o processo de conversão em Saulo foi imediato, foi absoluto, foi tremendamente impactante. Saulo diz: Senhor, o que queres que faça? E Jesus disse: segue, vai para Damasco, vai para a cidade. E lá você vai ficar lá até que eu diga o que tem que ser feito. Saulo ficou 3 dias em jejum, sem comer, sem beber, cego. Porque ao se levantar daquela experiência, ele se levanta cego. E fica cego por 3 dias. Até que Ananias o visita. E aí a Bíblia diz que as suas escamas caíram e ele voltou a enxergar. Então vocês vejam como foi forte, como foi impactante a experiência que Saulo teve para entender que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador e que ele era um vaso escolhido para servir a Deus. Na divisão aqui que nós temos da lição, do comentário, nós temos aqui o ponto central da lição, que é: Jesus nos salva por meio da graça e nós respondemos com arrependimento e fé. Vocês viram aqui nesse texto que nós lemos que Saulo imediatamente respondeu positivamente ao chamado de Jesus. E a divisão da lição, nós temos a lição dividida aqui em 3 tópicos, né? No primeiro tópico, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Aí temos o primeiro subtópico, a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Segundo subtópico, a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. E o terceiro subtópico, a graça salvadora se manifestou a Saulo. Jesus se manifestou a ele de uma forma sobrenatural para que Saulo fosse impactado na sua mente, no seu entendimento, no seu coração, na sua vontade e também nas suas ações. No segundo tópico, nós temos aqui Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Primeiro subtópico, a conversão começa no arrependimento.
E Saulo demonstra isso quando ele se coloca à disposição de Jesus, dizendo: Senhor, que queres que eu faça? Né? Automaticamente Saulo já está demonstrando ali que ele estava reconhecendo Jesus como Senhor e seu Salvador. No segundo subtópico, a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Claro, Saulo seria muito usado por Deus para transformar vidas, sim, mas antes de transformar a vida dos outros, ele precisou experimentar a sua transformação. Você não pode ser um pregador do evangelho e ganhar almas sem ter a sua própria experiência com Deus. Você precisa ter a sua experiência com Deus, porque a Bíblia diz que nós somos testemunhas, e testemunha é alguém que vivencia os fatos, que está nos fatos. Então nós não podemos pregar uma coisa que nós não vivemos. Por isso, a transformação tem que ser pessoal, e Saulo experimentou isso. No terceiro subtópico, nós temos a conversão, faz parte da doutrina da salvação. E no último tópico desta lição, nós temos aqui as 3 faculdades interiores transformadas na conversão, de Saulo e de qualquer um de nós. Primeiro, faculdade intelectual. Na faculdade intelectual, o Senhor lhe regenera a cada um de nós. Regenera. Ele muda as nossas convicções, a nossa maneira de pensar e crer. Também, no segundo subtópico, a conversão ela promove uma transformação na faculdade das emoções, ou seja, nos trabalha a justificação, porque o pecado nos traz o sentimento de culpa, o peso de culpa. Mas quando nós nos convertemos, a conversão ela traz esse sentimento de justificação que só o Senhor Jesus traz para nós. Isso no campo emocional, ele muda o nosso coração, nos traz alegria, tira o peso do pecado, nos traz o refrigério, a sensação de segurança, ele nos traz a paz ao nosso interior. E finalmente, no terceiro subtópico, nós temos aqui a faculdade da vontade, que também é transformada no processo de conversão. Quando nós nos convertemos, o Senhor muda as nossas vontades. Antes você vivia dominado pelos desejos da carne, pela vontade do pecado, pela vontade de fazer as coisas que desagradam a Deus. Agora, o Senhor ele vai entrando e santifica o seu interior e te dá graça, força, capacidade para resistir à vontade do mal e fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Espero que este comentário sirva, venha acrescentar para que você possa ter uma grande aula nesse dia 17, estudando sobre a conversão de Saulo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.